Bom, gente, então vamos dar início às explicações das atividades da semana 3. Então, nós temos aqui, essa semana, são atividades relacionadas aos provérbios. Os provérbios são os ditos populares, né? Por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. São essas frasezinhas que a gente repete e relaciona com situações que a gente tem na vida, né? Então, hoje nós vamos ver um pouco disso em inglês, porque muitos dos provérbios se repetem em outras línguas, né? É muito comum acontecer isso, e aí a gente vê como que cada língua adaptou o provérbio, certo? Então, nós vamos começar aqui com esse texto que tá aqui na tela, que traz um provérbio para a gente entender do que se trata esse texto. Então, nós temos aqui, a picture is worth 1,000 words. Até tá rimando esse, né? O que é bem interessante, porque em português não rima esse provérbio. É um provérbio que a gente tem em português. Então, lá diz picture. Picture é exatamente o que nós temos na tela, a imagem. A picture is worth, vale, né? Worth é de valer. Vale 1,000 words. 1,000 é de 1.000, né? Toda vez que a gente vai falar o número da casa do 1.000, 2,000, 3,000 words, palavras. Então, uma imagem vale 1.000 palavras. É igualzinho? Não é, mas em português a gente diz que uma imagem vale mais que 1.000 palavras, né? Então, é muito similar esse provérbio. E a gente sabe o que ele significa, né? Da importância da imagem, do quanto ela representa. Por isso que toda vez que a gente vai interpretar texto, eu digo tanto para vocês. Prestem atenção na imagem, porque a imagem tem muito significado. Muito mais do que, às vezes, o texto inteiro. Certo? Então, lá embaixo, nós temos your brain, o cérebro, is 60 mil, times more productive when processing visuals. Então, ele é 60 mil vezes mais produtivo, né? Quando processando imagens, né? A questão do visual. Então, olha para vocês verem como que a gente às vezes não tem noção do quão importante isso é, né? Why not visualize your plans? Por que não visualizar os seus planos? Então, o que a gente pode entender disso daí? Se o seu cérebro ele é muito mais produtivo quando ele está visualizando, ou seja, quando ele está trabalhando com imagens e não com textos, por que ao invés de você não colocar seus planos no papel, escrito, você não visualiza eles? A tendência é que você seja mais produtivo dessa maneira. Ao invés de você só colocar as coisas aqui, você já ir visualizando elas. Então, a gente pode dizer que isso aqui está dando um estímulo para a pessoa ser mais produtiva, né? Então, um detalhe muito importante deste texto. Sempre, todas as atividades, vocês vão ver que aqui no final, vou até mostrar aqui, nós temos aqui available. Available é disponível em, né? Available at, disponível em, que é de onde o texto foi tirado. É muito importante ler isso também. Eu acho que o ano passado, até quando a gente fez aquelas atividades lá do início do livro de vocês, que tinha umas capas de revista, a gente conversou sobre isso, sobre olhar a fonte do texto, porque ela também pode trazer informações. E neste caso, sim. Então, tá escrito lá, Rick blog, então a gente já viu que é de um blog, que isso foi tirado, encouraging productive proverbs for your office wall. Então, são provérbios que encorajam, estimulam a produtividade para a parede do seu escritório. Então, o que é? São os provérbios, né, com imagem, com tudo, né, uma montagem para você colocar na parede do seu escritório, para te dar estímulo para produzir mais, ou dar estímulo para os seus funcionários produzirem mais. Então, é isso. Olha para vocês verem, a informação principal de tudo, para entender o que é esse texto, porque a princípio a gente fica confuso, né? Será que eles estão vendendo, querem colocar lá propaganda, estão te oferecendo para você colocar propaganda do seu produto para ter a imagem? O que é que isso aqui está querendo?
E não, na verdade, é para encorajar a produtividade, né? Para estimular a pessoa a ser mais produtiva numa empresa. Então, esse é o objetivo, vamos dizer assim. Então, né, baseado nisso que eu acabei de falar, qual que é a finalidade do texto? Ele quer vender um produto? Ele quer dar instrução sobre o uso de alguma coisa? Ele quer fazer as pessoas refletirem? Ou ele quer dar alguma informação para as pessoas? Lembrem-se que é o objetivo, né, principal que eu quero. Porque às vezes tem alguma coisa ali de alguns desses outros, mas não é a questão principal do texto. Se eu quero encorajar a produtividade, né, tornar a pessoa mais produtiva, mais estimulada a fazer as coisas, qual desses aqui se encaixa mais para isso? Então pensem aí. Agora, em relação aos provérbios, de acordo lá com o provérbio que vocês conhecem muito bem em português, as palavras são tão importantes quanto as imagens? Elas são mais importantes que as imagens? Ou as imagens são mais importantes do que as palavras? Então, pensem aí, né, de acordo com o provérbio que vocês conhecem, pode pensar nele até em português, porque é a mesma coisa, e tentem responder isso daí. Bom, agora a última atividade, que é uma atividade de desenhar, uma atividade mais divertida. Nós temos 3 provérbios aqui, certo? Bom, o primeiro, ele diz, em inglês, It is possible to move mountains by carrying small stones. É possível mover uma montanha carregando pequenas pedras, certo? Em português, a versão desse provérbio é: o homem que move montanhas começa carregando pedras pequenas. Mesma coisa, escrito de uma maneira diferente. Isso vai depender sempre muito da língua, né? Então, esse é o primeiro. O segundo é: Peace begins when expectation ends. E aí, ficou um errinho aí nesse provérbio, porque é o seguinte, o provérbio supõe-se que ele é do Buda, né, do budismo. Ele é do budismo, vamos dizer mais assim. Então, o Buda é só a autoria de quem que é, ele não faz parte da frase. Então, o ponto final é depois do ends. E o Buda é só quem escreveu, certo? Então, o provérbio é: Peace begins when expectation ends. Termina aí. Então, a paz começa quando a expectativa termina. Então, o que quer dizer isso, né? Você fica em paz a partir do momento que você para de criar a expectativa das coisas. Porque você sofre muito criando expectativa. Você evita se decepcionar se você não cria. Então, para falar a verdade, eu pensei. Não estava conseguindo achar um correspondente, né? Porque o primeiro, a letra A, é também um provérbio que eu não uso, mas eu procurei e ele é muito similar, então foi fácil de achar. A letra B, eu já tive que ir procurando provérbios que falavam sobre expectativa para achar algo que fosse similar. E aí eu achei esse daqui. Se diminuir suas expectativas, você reduz suas decepções. Então eu acho que tem um pouco de relação mesmo, né? A paz seria a ausência da decepção, vamos dizer assim. E o último é fácil, Nothing is impossible with God. Nada é impossível com Deus. Então esse também a gente escuta em diferentes versões também, certo? Então você vai desenhar, ilustrar, colar uma figura, representar um desses 3 provérbios. Ou, se você preferir, você pode usar um outro provérbio que você conheça. Por exemplo, né, o que eu citei no início: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou, por exemplo, de grão em grão, a galinha enche o papo. Vamos pensar um outro aqui. Antes só do que mal acompanhado. Enfim, você pode escolher um outro que você prefira, que você use muito, e também ilustrar. Ou usar um desses 3. E é isso, gente.